Café Brothers, episódio 94. E aí, Rafa, tudo jóia? Seja bem-vindo mais uma vez aí, o Rafa. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, um cara aqui que surpreendeu o Mato Grosso do Sul e até o Brasil. Vou apresentar ele aqui. No episódio 94, está aqui com a gente o Lucas Centenário Foroni. Ele tem 28 anos, ele é casado com a Isabela Machado, produtor rural, engenheiro agrônomo, da turma de 2017 na Unigran. Atualmente ele é o prefeito de Rio Brilhante, o prefeito mais jovem do estado do Mato Grosso do Sul e o terceiro mais jovem do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers. Boa noite, Rafa, boa noite, Xandó, e a todos que estão acompanhando o Café Brothers, né? A gente já acompanhava da cidade vizinha, a gente tem um pezinho em Maracaju também, então já tinha ouvido falar do podcast, tinha acompanhado alguns, e a gente fica muito feliz, fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente trocar ideia, falar de vários assuntos também. Acho que o principal de tudo isso, né, Xandó? Acho que a gente adquirir conhecimento e trocar informação e trocar conhecimento. Isso aí não tem nada mais valoroso na vida. Legal. Galera, é o seguinte, e antes de começar o nosso bate-papo aqui, a gente quer agradecer, né? A galera que faz isso aqui acontecer por trás dos bastidores aí, a Celero Telecomunicações, sempre conectado. Um abraço para o meu amigo Thiago Tambioso e o Clóvis Tambioso, um abraço para vocês. E a E-Forte Incorporadora, que também nos apoia aqui e tem feito parte da história aqui do Café Brothers. Valeu? Galera, é o seguinte, Lucas, vamos dar o start aqui. Cara, eu olhei, pode falar. Faltou o nosso convite. Ah, é verdade, ô Rafa. Então, fala para o que a galera tem que fazer aí, Rafa. Pessoal, não esqueçam lá de seguir Café Brothers 4 no Instagram e Café Brothers no YouTube. Busquem lá, deixa o like, segue para dar uma força pro pessoal aqui, beleza? Compartilha muito aí para subir os nossos vídeos lá e mais gente ver os nossos episódios. Lucas, é o seguinte, você é um cara jovem pra caramba, cara, e acho que é inevitável essa pergunta, né? Por onde você passa. E de onde que veio esse desejo, cara, de você se envolver com a política, né? Ainda mais num país como o nosso, que é necessário que boas pessoas façam parte desse contexto, vamos dizer, político do Brasil, mas que às vezes é muito defamado e não acaba atraindo o jovem, né? O que te trouxe para dentro da política? Eu resumo em uma palavra: o inconformismo. Quando a gente fala até da política, né, o que me trouxe? Primeiro de tudo, nascido e crescido em Rio Brilhante, morei em Campo Grande 1 ano, estudei em Dourados durante 5 anos, trabalhei lá e estudei também durante 2 anos. Fiquei 1 ano na fazenda e acabei vindo para Maracaju na época, 1 ano antes da eleição, e prometia para mim mesmo que não voltaria a Rio Brilhante. Quando a gente vem de municípios, por exemplo, Maracaju, Rio Brilhante, demais municípios, a gente vem de uma política principalmente, que no tempo da política o cabo não olha na cara um do outro que é amigo. Então, e ao mesmo tempo com tudo isso, você vê, vamos falar como jovem, por exemplo, quem que representa o que a gente acredita realmente? A gente conta no dedo isso. Então, eu tinha muito comigo que eu não voltaria para Rio Brilhante, primeiro para construir as minhas coisas, minha vida, e prometi para mim mesmo que eu voltaria quando eu crescesse profissionalmente de alguma forma, e caso eu quisesse voltar. E aí a vida prega peça na gente. Quando eu encerrei o meu serviço aqui, encerrou o contrato, eu não quis renovar, porque eu acreditava que eu precisava buscar novos lares, desafios. Falou, eu cumpri o meu papel na empresa, trabalhei na Errara, atendi a Como aqui da região, fiz muitos amigos aqui também. A Isabela daqui, minha esposa que está aqui presente com a gente também. Então a gente é um pouquinho maracajuense. E nesse tempo, William, foi que, principalmente na política, eu tinha vontade um dia, mas falei, cara, ao mesmo tempo você para pensar igual a gente está falando. Pode ver só problema, é só corrupção, é só confusão, você não vê a cidade com planejamento nenhum, você não vê uma visão de mundo e ao mesmo tempo você não vê pessoas técnicas muitas vezes envolvidas. Eu acredito muito que daqui a 10, 20 ou 30 anos nós teremos um perfil muito diferente, igual já vem acontecendo, de gestores, de pessoas que estão ali para gerir o negócio, não para muitas vezes estar ali numa política que é só jeitinho, é só dar coisa para os outros, é só... e ao mesmo tempo esquecendo o bem comum. Se mantém no poder, muitas vezes usa de tudo isso para fazer coisa errada, muitas vezes ir para uma reeleição, algo do tipo,
e ninguém fala muitas vezes num bem maior, que muitas vezes é necessário uma decisão mais dura, muitas vezes é necessário um planejamento a longo prazo, e para isso precisa sentar e ter pessoas técnicas. Para nossa geração é muito óbvio, mas como que você vai esperar isso de alguma forma de alguém que está há 20 ou 30 anos dentro da política? Ele não vai mudar, assim como nós muitas vezes não vamos mudar. Então eu peguei na minha própria hipocrisia, porque eu vi que todos os meus amigos, por exemplo, que formaram os bons profissionais, a cada 10, 9 estavam fora. É o cara que formou medicina, é o cara que fez engenharia, é o cara, a menina que fez uma outra especialidade. E essa galera não tinha vontade nem prazer nenhum de estar dentro de Rio Brilhante, por exemplo. Falei, cara, eu vou sair. É o mesmo pensamento que eu tinha. Você tinha um evento, você não tinha um evento no município. Você tem oportunidade de emprego, você não via nenhuma prosperidade, nada diferente. Você ia para a cidade, parecia uma cidade antiga. E quando você para olhar a realidade disso, fala, cara, é uma hipocrisia muito grande nossa ao mesmo tempo, porque eu reclamo. Mas e aí, eu não vou fazer nada nunca? E tem uma frase que fala, né, Xandolfo? Acho que os ausentes nunca têm razão. Então não adianta a gente reclamar. Mais uma. Cara, pega esse corte aí, Major. E não tem. Assim... Não adianta a gente reclamar muitas vezes. Porque reclamar, cara, o que eu estou fazendo para mudar isso? E é natural de qualquer processo, eu falo, de ter pessoas que vão sair, vão entrar, mas que buscam evolução. Agora, se a gente não se dispõe, principalmente como juventude, não vai estar bom nunca. Eu criticava todo mundo. Entendeu? Nem um governador serve, nem um prefeito serve, nem por ninguém, não me identifico com ninguém, cara. Que vai ter um discurso mais coerente, não aquele discurso político ultrapassado, né? Nós vamos fazer isso, o cara vai fazer aquilo. Então, para nós, cara, isso é uma idiotice sem tamanho. E ao mesmo tempo, quando eu fiquei em Rio Brilhante esse tempo, eu ia para o Paraná, para Cidrolândia e para Dourados. Pela Bayer, pela FMC, eu tinha algumas propostas. Eu falei, cara, vou tirar 10 dias sabático. Agora vou tirar 10 dias sabático. Eu gosto muito de pescar também, tá no mato, tá na natureza ali. Falei, cara, eu tava sem carro, porque o carro é da empresa. Falei, esses 15 dias, eu vou tirar 10 dias que eu não vou atender ninguém. Eu acredito que eu construí o network necessário para eu ter oportunidade logo depois. Mas primeiro eu vou sair um pouco dessa loucura de multinacional, colocar a cabeça no lugar, fazer as entrevistas, tudo bem, mas não vou perder esse tempo, muitas vezes os 10 dias que eu tenho aproveitando. Fiquei num rancho que a gente tem, na beira do Vacaria, fiquei sozinho. Às vezes um amigo final de semana levava alguma coisa, dava alguém, eu ligava, e fiquei lá me virando. E aí, por acaso, no dia que eu estava no município, teve uma reunião política, partidária, e eu estava presente. Mas eu fazia muito tempo, eu não estava mais presente na política de alguma forma e não fazia questão de estar, sabe? E aí estava num dia num grupo de pessoas e eu estava lá por acaso, falei, vou lá dar uma olhada. E aí nisso, tinham 2 candidatos já postos em Rio Brilhante, um que era impossível perder a eleição na época, e fez todos os partidos estavam com ele tinha feito compromisso e acordo com o ex-prefeito da época, colocou vice, então todo aquele peso, aquela máquina estava com ele. E é um cara que falava que para ele não mudava nada, gastar 2, 3, 4, 5 milhões, não muda nada. E na nossa cabeça, eu via a turma e era impossível e o partido nosso, o MDB, não teria candidato. Pô, um partido que já teve 2 ou 3 prefeitos, que já tem história em Rio Brilhante, você tem que ceder e não ter nada. É muito ruim o partido. E aí que, por acaso, tinha 5 ou 6 pessoas que tinham condição, falaram, não quero mais, não quero mais. E aí nisso, eu olhei aquilo tudo, falei, cara... Chegar na pescaria... Ao mesmo tempo eu sempre reclamei, foi justamente no momento, eu sempre reclamei, eu nunca fiz nada. Se eu entro numa campanha, por exemplo, e eu perder, eu estou ganhando. Eu não tenho nada a perder, porque eu não tenho nada. Então, cara, de qualquer modo vai ser bom. E se ganhar, aí depois eu penso o que faz, né? Mas eu tenho certeza... Esse aí fez igual aquele Rafa lá, o Jânio, vem comigo que no caminho eu te explico. Vem comigo que eu te explico. Mas eu tinha muita crença, Xandó, até falando nisso que a gente estava conversando, é o mesmo pensamento que a gente estava compartilhando antes. Cara, ninguém aguenta mais esse negócio ultrapassado. E não é de idade, não é por ser velho ou não. Mentalidade. Tem gente com 70, 80, tem uma baita com a cabeça aberta, prospera, é diferente. Agora tem pessoas que não dá mais. Então é para isso principalmente. E aí eu me dispus, no começo foi até engraçado, porque a turma não levou a sério. Sério, cara? Não levaram a sério. Eu tinha 25 anos, né? Então a turma olhava e falava, agora o partido afundou de uma vez, né? Vai ter que apoiar ali, não dá. Não, vamos ver então, não sabe onde a gente fala. Tá, pera aí um pouquinho. Deixa eu te perguntar, na época você já era casado?
Não. Só namorava. Tava namorando a Isabela fazia acho que uns 7 meses por aí. E aí, o que ela falou dele, cara? Que quando você falou pra ela, Fazia assim, ó, menos, fazia na política? 1 ano e meio, tá bom, gente, eu falei errado, hein? Começou bem, ó. 18, né, Lino? É verdade. Tá bom, ó, vamos organizar. É porque passa tempo a gente não vê, cara. A gente acha que a gente tem a mesma idade. tá bom, tá perdoado. Vamos do seu lado aqui. Tranquilo, isso acontece comigo também. Comigo também. Deixa eu te falar. E aí você chegou, a notícia foi falar pra ela, Isabela, é o seguinte, eu vou sair candidata a prefeito. Como que foi a reação dela? Na verdade, né, Lino, acho que ela não entendeu nada. Ela falou que o cara tava casado, eu tava namorando um agrônomo que tinha vários planos, vários sonhos, mas jamais em política, né? Como assim de repente? E para alguém que vem num cenário totalmente fora político, fala, o que está acontecendo lá? E aí a gente nessa, ela estudando em Dourados ainda na época, e aí eu lá, né, saí daqui de Maracaju, fui para lá, e aí de repente foi em 4 dias isso, não foi muito tempo, foi em 4 dias, então foi um negócio foi muito assim, louco, foi muito louco, foi muito rápido. E aí ela, na verdade, a gente até brinca, né, que ela não entendia nada. De repente a gente falava o dia inteiro quase, né, trabalhava, tinha o tempo, conversava. Aí de repente lá na política eu não conseguia contato, não falava, falava, o que está acontecendo? Porque eu falei, sem entender a correria. E realmente era das 8 da manhã até as 10 da noite, a reunião, visita, agenda, e todo mundo cuidando, estando em cima para fazer e ajudando, você não tem ponto de correr. Então, acabou que para ela foi um turbilhão de coisa que eu acho que ela não tinha se dado conta, na verdade, da dimensão disso. A gente não tinha se dado conta, porque para nós é um desafio que eu vou fazer com o coração, se der certo, Deus vai saber o que é melhor ou não, mas eu vou fazer minha parte, eu ganhando ou perdendo, eu estou ganhando, então não tem chance Lucas, de isso era fazer que época mais ou menos? Que ano agosto também? 2020. Agosto de 2020. Era pandemia, cara. Pandemia, a gente tava aqui trabalhando de máscara. Galera no agro, aí você é na É verdade mesmo, cara. Tá mesmo. Então tava um cenário totalmente diferente, cara. Então, Podia ou não podia fazer campanha, ninguém sabia se podia ir na casa, não. no final abraçava todo mundo, e vai, né? Mas realmente era um tempo que estava andando de máscara, que era muito mais restrito. Então a gente tem uma responsabilidade também como candidato, né? Mas a hora que o negócio anda lá, a gente empolga, tudo que tem a vitória comemora, mas era um cenário totalmente diferente. A E é um pandemia, cenário adverso, né? Porque você não era o favorito, né? nem um pouco. E lá tem segundo turno ou não tinha? Não, não tem, e de maneira alguma era o favorito. Na verdade, era um menino Você que nem do era, nada né? nem Nem era. era nome nenhum na época. Então era impossível a E vitória. quando que os Olhando caras assim, achou que o caldo engrossou assim mesmo? Falou assim, não, esse cara vai dar trabalho. aí não dava tempo. Dava tempo? Eu falo que tem duas coisas na nossa vida que sempre a gente peca. Foi o erro de Davi, foi o erro também de Salomão no final da vida dele, é claro. Mas a soberba ela precede a queda e é bíblico, né? Exato. Então, cara, independente de estar bem ou não, faça a tua parte. A sorte você deixa com Deus, vai acontecer com Ele. Mas se você deixa de fazer a tua, isso acontece. E foi uma surpresa muito grande. Então não deu tempo de eles achar nada. A hora que eles viram, já tinha ido, não tem volta, não tinha R$1 para a campanha, demorou 15 dias para ter adesivo, para ter todas as coisas. Então acho que foi a maior mensagem de tudo isso, que eu já sou grato com Deus assim pelo resto da minha vida, é que o principal já foi passado. Para toda essa galera, a gente falando desde juventude, desde quem acredita na política de alguma forma, que tem pessoas boas. Assim como em qualquer lugar, cara. Tem pessoas ruins, mas tem as boas também. E a maior mensagem disso tudo foi que é possível. É possível. Faça. Mas se você não tentar, você não vai saber. Cara, e a gente sabe que a política é uma doideira, né, na hora da competição ali e tal, porque no final é um negócio gostoso, né? Tipo assim, Não tem se parede, né? se você tirar toda a parte ruim da política aí, né, que é isso que você estava comentando, né, essa parte da corrida para ver quem ganha e tal, né, e busca de voto, é um negócio, vocês, como que foi a experiência para vocês? Você se divertiu fazendo isso? Tipo assim, foi Durante gostoso? Rafa, de verdade, cara, eu sempre tive um negócio na minha vida. Eu acho que se a gente não souber respeitar as pessoas de igual para igual mesmo, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém, assim como ninguém é pior do que ninguém. Mas são experiências diferentes, são vivências diferentes, são traumas diferentes ou não. Mas a gente aprender a respeitar a história dos outros. Então eu fui criado no meio de pessoas, sabe? Eu sempre tive, o esporte me levou a isso. Eu jogo bola e basquete desde que eu me entendo por entrar no esporte, 6, 7 anos de idade. Então a galera que eu cresci,
Nunca me faltou nada, sabe, de condição financeira. Nunca me sobrou, mas nunca me faltou. Mas a galera que eu convivia pelo esporte era uma galera mais classe baixa. Então eu convivo com classe alta, classe baixa, classe média. Então acho que essa relação, todo tipo de cor, classe e credo, né, resumindo. Então acho que essa relação me ensinou a respeitar as pessoas. E eu fiz disso algo muito bom na minha vida, porque eu falo que quando a gente tem fé, e falando em fé mesmo, é quando a gente só faz a nossa parte, o nosso melhor. E a partir do momento que eu me dispus para isso, eu estava muito leve o coração, não estou preocupado em ganhar ou perder, estou preocupado em fazer o meu melhor, cara. E aí, se eu tiver errado, eu pensava, se eu tiver totalmente errado, que realmente o dinheiro compra as pessoas, que realmente a galera vai votar em alguém totalmente ultrapassado e que não está nem um pouco preocupado em fazer o bem, mas sim com o próprio ego, se for assim, tudo bem, é que eu nem quero estar. Então foi muito leve e foi muito prazerosa a campanha por olhar a galera mesmo, sabe? Conhecer na pele Foi mesmo. a pé ali, Foi a pé. Foi a pé. O povo ficando animado. Então foi uma energia muito, muito E teus legal. amigos lá da cidade te apoiaram? Apoiaram. A galera apoiou. Só que todo mundo, na verdade, era aquele apoio. Não, tá bom, eu voto, não sei, mas falou, vou me expor, cara. É um meio político, que também era, provavelmente. Pô, se você é William, se você é Rafa, pô, então tá de sacanagem. Então as pessoas evitam muitas vezes entrar no atrito, porque era um ambiente muito sujo. É ataque pessoal, é. Então, e a gente não consegue concordar com isso. Pô, vamos falar de projeto, vamos falar de coisa importante. E o negócio que eu prometi na campanha foi isso. Era uma briga tremenda em Rio Brilhante. Ah, no caso, tipo assim, nos caras nem deu tempo de achar um podre Não seu, né? deu Tipo assim, ó, tempo. esse cara, porque ele tá pescando esse cara. É. Não deu tempo, né? Porque nem botaram fé que ele. Eles falaram só do novo, né? Só que é ruim eles falarem disso. Eu falo, a galera quer o novo, vocês estão achando que não? Eles querem o novo mesmo. Eles já viram o antigo não deu certo, já viram esse não deu certo, eles querem mudar de verdade. Então Né? E foi um o que negócio que eles iam bater, né? Porque, tipo, um cara de 25 anos, eles não cap- precisam nem ter medo, né? né? Tipo, Pode ter que formou, bater. né? Não, Por ele tinha exemplo, ficado assim, fora da cidade. ficou fora e Ele não tinha nem tal. passado. Uhum, Entendeu? Para os caras uhum, dar tempo de achar, Sim. né? Mas o que tá me exatamente. intrigando é o seguinte, que daí ele foi, falou pra namorada, e ela meio que sem entender, e daí a namorada virou a primeira dama. Virou primeira dama, na verdade foi uma bomba pra ela, né? Então, de repente, tô aqui, o que que a primeira dama faz, o que que tem que fazer, o que que o prefeito faz também, né? Mas algo E ela teve totalmente... que te acompanhar, mesmo sendo namorado, como que era? Tipo assim, eu tinha aquele, por exemplo, tinha que estar presente sempre, não tem nada a ver, como que é isso? Não, daí? na verdade foi tudo muito rápido também. Depois da eleição a gente já começou a morar juntos, em fevereiro. Quando eu falei pra ela, ela falou, eu te apoio, né? Quase mais ou menos, não sei nem o que é isso, né, que você tá falando, mas vai lá, né? A minha vontade, na verdade, é que não fosse, mas se você quer, eu tô junto. E aí foi tudo muito rápido. Mas o que que eu falo um negócio muito pra ela, sabe? Todo mundo, em qualquer coisa que você vai fazer, o Rafa vai abrir o negócio dele, tá lá na Ford vendendo terreno, organizando, distribuindo, fazendo negócio, o Xandó tá abrindo a empresa dele. Todo mundo vai falar pra você o que tem que fazer, mas ninguém faz nada. Então, o cara que nunca passou pelo que você passou, claro que é importante ouvir a todos. Mas, cara, você tá me falando algo mais pro teu ego do que pra mim, porque... Ah, legal você falar isso, porque ó, chegou, eu tava num lugar, num ambiente esse tempo, o cara falou assim, cara, você tinha que convidar fulano de tal lá pro teu podcast lá, ó. E assim, assado, Nunca fez um porque podcast, assim, velho. você falou, mano, vamos fazer o seguinte, cara, faz um podcast pra você, e aí você comer quem você Você quiser, bota cara. suas regras. Aí você faz Porque suas o cara só regras. quer dar aula, ele só quer Não, te dar porque assim, o aula. cara falou pra mim assim que no nosso podcast só vinha cara rico. Ele falou assim, não, mas seu podcast só vai cara rico, mano. Eu falei, como assim, mano? Daí eu fui falando às pessoas que veem, né? Aí eu falei assim, não, a gente convida quem tem algo para acrescentar na vida das pessoas. Se faz sentido para a vida do outro, a gente convida, entendeu? Isso é a nossa mentalidade lá. Aí eu falei, não, pô, eu falei, mas se você quer um do teu jeito, você tem que fazer um, cara. Daí ele deixou quieto, porque é o que você falou, cara. Todo mundo vem dar É aula. igual quando você tem filho. A galera chega e fala, não, você coloca fuxicor na chupeta, não sei o quê, balança no colo de ponta cabeça que vai dar certo. Quando você tiver, você vai descobrir, cara. Que não é tão simples assim, É não é de nada. repente lá. E às vezes você pode ser um cara abençoado que não vai nem ter cólica, É. entendeu? Porque muito vai depender do quê? Das pessoas que estão à sua volta. E elas replicam os traumas delas em você, principalmente Exato. o frustrado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o cara não tem que fazer nada.
Se eu estou num lugar, eu tenho que ser como eu sou. O meu ser não depende de onde eu estou. Então, independente de onde eu esteja, quem dita a regra de como é ou não é quem está com a rédea na mão. Então, eu falo, cara, eu não estou aqui para ser mais um, eu não estou aqui para ser um político tradicional, eu não estou aqui para ser igual o outro foi. Não, respeita a história de todos. Todos têm o respeito à história. Todos que buscaram construir algo em qualquer lugar, a gente tem que respeitar a história das pessoas. Mas como vai ser ou não, se eu for pela onda do outro, ele não é avalista nem fiador. Então, a hora que eu quebrar a cara vai ser pelo outro, deixa eu quebrar comigo mesmo, então. E como é que foi com essa vasta experiência de 25 anos você montar um time para administrar uma cidade? Foi a parte mais leve de todas, William, porque hoje, se for falar até de time, né? Um negócio que eu tratava sempre comigo, eu estava na multinacional, se eu não entregar resultado, eu tô fora. A empresa vê naturalmente números, claro que eles têm a parte de gestão de pessoas, etc., que é muito importante, aprendi isso. Mas, cara, é questão de justiça. Se a gente tem uma relação, por exemplo, de crescimento profissional, qualquer coisa, é justiça. E se eu estou como prefeito, o Lucas tem os interesses, as preferências, etc. Mas eu não posso deixar de ser justo e entender que eu estou como prefeito de um município e que não é necessariamente só a minha vontade. Eu tenho que olhar pessoas técnicas, eu tenho que priorizar isso. E eu, de fora, sempre acreditei que a política ela se faz com resultado, não com puxa-saco. Então, eu montei um time totalmente leve porque eu não tinha compromisso com ninguém, né? Então, não tinha zero compromisso. Não se amarrou com ninguém para... E até a turma que vinha depois, mas eu fui teu parceiro, isso, aquilo. Falou, cara, eu falei a campanha inteira que eu não tinha compromisso com ninguém. Agora, se você, claro, tiver condições de estar presente, você vai fazer parte da equipe, beleza. Mas agora, se tratar como obrigação, porque você me ajudou, se você me ajudou acreditando em troca de algo, claro, todos temos interesse, mas acreditando em troca de algo, eu não posso, porque não é o Lucas, é o prefeito agora. E o prefeito, ele tem que agir de alguma forma para todos. Então, eu montei essa equipe sem compromisso nenhum. A galera assustou porque era todo mundo jovem, vamos falar assim, pela média, uma média de 32 anos minha equipe era. É mais ou menos igual essa equipe que está aqui hoje. É mais ou menos. E outra, só tem um caminho deles aprenderem, de nós aprendermos. Errando e fazendo, tocando. Né? E hoje, William, dos 11 que entraram, sobraram 2. Então, dos que estão desde o começo comigo. Então, a gente trocou de 9 pessoas. Então, mudou muito a equipe. Mas é o inconformismo que a gente fala, na verdade. Cara, isso é rotacional, a gente aqui é passageiro, a gente não é maior do que o cargo, e nem que a entidade. Então, se eu tô aqui, cara, trabalha, vamos cumprir com as pessoas. Arrumei algumas indisposições nesse caminho pela diferença de pensamento. Cara, mas quem for justo vai saber. Eu tô trabalhando para as pessoas, não é por Lucas, não é pelo meu interesse, não, é pelas pessoas. A partir do momento que você feriu esses valores que são da administração estabelecidos no planejamento estratégico, cara, você está fora. Você está fora. Não interessa se é meu amigo ou não. Deixa eu te perguntar, assim, eu vi que você é bem ativo nas redes sociais ali, né? No teu Instagram, pelo menos, né? E para você é natural você mostrar aquilo ali? Ou você às vezes ensaia alguma coisa, vamos fazer assim e tal? Ou alguém que filma ali e vai acontecendo ali, aquele conteúdo que você vai ver, que você vai, tipo, alguns programas ali que você faz ali, algumas visitas, algumas coisas. Como é que é a rede social pro Lucas? Eu vou até te fazer uma pergunta, você acha que é natural? Eu tipo assim, eu vendo assim, eu acho que é normal, entendeu? Se não for natural, não conecta. E se não for verdadeiro, as pessoas sentem. Qualquer um de nós, por exemplo, eu olho o vídeo de vários, eu sigo vários políticos, várias pessoas os que passam algo quando partilhar. Cara, você sabe quando o cara tá sendo falso ou não. Você sabe quando o cara tá mentindo ou não. Eu, particularmente, eu sou muito crítico quanto a isso. Mas a gente sabe. Não tem como, a gente sabe. Falar, cara, o cara tá achando que eu tô acreditando nisso, velho. Então, o que eu falo até para a turma da comunicação? Até a turma da comunicação, a melhor comunicadora que eu tenho é a Isabela. E o Hugo, que é um dos meus melhores amigos, que também é meu secretário de infraestrutura. Porque me conhecem. E o que eu falo, eu não aceito, eu não posto nenhum vídeo, por exemplo. Eu vou ali cumprimentar aquela senhorinha lá, você filma tal coisa. Vamos armar. Não, cara, porque se não for espontâneo não dá. Porque se não for espontâneo não dá, velho. E eu não vou me sujeitar a isso porque eu não quero passar uma falsa imagem para ninguém. A rede social precisa ser real, porque senão ela não conecta. E se for para ter que ser algo artificial, é muito ruim, você não sustenta. O personagem ele não é sólido. Agora, se é de verdade, o trabalho é sólido. E outra coisa, quando a gente errar, as pessoas vão falar, cara, ele também é.
E tudo bem. Eu não consigo lembrar de quem que é que a fala agora, certo? Eu não quero falar para não falar mentira, né? Se é o Abraham Lincoln, mas você pode enganar as pessoas durante um tempo, mas não pode enganar as pessoas o tempo todo. A gente no começo, a gente tentou fazer o Café Brothers com perguntas já, tipo, escrevia no WhatsApp e mandava pergunta pro convidado. Tem Cara, que ser fica muito leve. engessado. Não fica legal, sabe? Não fica natural, não fica espontâneo. E é igual você falou, não conecta. Uhum. Quando você tenta viver uma coisa que você não é, você vai conseguir um Esquece. tempo depois, você não quer mais. O que você vai falar? Não, uma coisa que eu acho legal, que a gente acaba tendo bastante convivência, né, com essa parte política, porque a gente, nas cidades que a gente vai, né, e é engraçado que o Lucas também não tem aquele jeitão de falar de político, assim, né, tipo aquela, Não parece prefeito. como que fala, aquela, não, é que tem tipo um modo de falar meio Mentir pros similar, outros. não, não é isso não, hein, O cara fica mentindo, fica é que eu tô prometendo assim. esquecendo a palavra, no jeito de falar, assim, sabe, Tradicional, resumindo. tipo assim, uma entonação, sabe? Assim, uma coisa Aham. meio que. Parece que quando o cara vira político, parece que ele passa por uma aula Lógico, de lógico. como falar, entendeu? Fala, ó, o político fala desse jeito. Aí o cara muda o jeito de falar, né? A maioria dos caras que você conhece que entra, você não, soa bem natural e tal, é legal. Eu falo, Rafa, o principal disso, por exemplo, é que o ser de verdade, se eu quero conectar, cara, não tem como. E tem uma palestra que fala, a Brené Brown, ela é um dos maiores escritores, né, New York Times, tudo, e ela dá uma palestra no TED Talks, falando sobre vulnerabilidade. As pessoas não se conectam com o que é perfeito, porque a vida delas não é perfeita. Então, muitas vezes, é bonito você falar que errou, porque tudo bem, cara, a gente erra como ser humano. O Lucas prefeito está prefeito hoje, mas tem um cara por trás dele, por exemplo, que é o Lucas, cara. O Lucas que nasceu crescendo em Rio Brilhante, conhece várias pessoas, sempre respeitou as pessoas. Ele vai errar, ele vai acertar como qualquer ser humano. Mas quando a gente cria uma imagem perfeita, o que acontece? O cara fala, esse cara não é mentira, que eu vou pegar. E uma hora o cara vai errar. E aí, se você não assume um erro, ou você não tem aquela casca, aquele negócio, você vai se frustrar. Então, seja de verdade, crie relações, entenda que quem vai estar com você em qualquer momento da tua vida, tua família e dois, três amigos e ponto. E o resto é interesse, vai ser interesse sempre, mas que sejam relações recíprocas de interesse que não vão ferir o bem comum. É uma amizade, é um relacionamento que você tem, é um contato profissional, pessoal. É natural o interesse, mas que seja justo, que não seja para arrancar pedaço do outro, ou que não seja um interesse mesquinho. Exato, eu penso assim, Lucas, essa, essa relação de interesse, assim, cara, não que a gente seja muita coisa, né, mas acaba sendo, né, em alguns momentos na vida e você acaba se frustrando algumas vezes, porque são pessoas que, por meu modo de pensar, por que que a decepção, a frustração, ela dói tanto? Porque vem de perto, Você não né? vai frustrar com o inimigo seu. Exato, cara. E aí o que acontece? Quando você sente que tem alguém que está perto de você por algum interesse, e aí você fala, puxa, cara, era só por interesse. E eu tava em São Paulo, cara, há uns 2 anos atrás. Eu tinha um sonho de treinar numa academia, era lá na Ironberg, era bem na época que estourou a Dos Ironberg. monstros. Isso, e aí eu fui fazer um treino lá. Eu tava bem nessa academia, eu comecei a pensar sobre isso. E eu falei, cara, tá tudo bem. Você quer ter interesse em mim, em vir aqui pegar alguma coisa? Pode pegar, vai embora. Daí eu pensei, sabe por quê? Porque eu tô conectado numa fonte inesgotável, que é Deus. Então eu tinha uma ideia, eu ficava com medo de contar a ideia Eu vou te para fazer sugar, alguma né? coisa, sabe? Medo dos caras roubar ideia. Cara, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou contar, eu vou falar e eu vou fazer. Se o cara for lá e copiar a minha ideia, Deus vai me dar outra ideia. Não tem problema, cara. Entendeu? Então, assim, de lá para cá, nesse tempo, eu comecei a ter uma maturidade sobre isso. Que é o que você está falando. O cara quer vir pegar alguma coisa comigo, pode pegar, quer ir embora? Pode ir, cara. Não tem problema nenhum, entendeu? Porque eu estou conectado nessa fonte inesgotável e vai fluir novas coisas. Quando a gente está preocupado demais em esconder algo, cara, parece que não flui. A tua ideia não vai para frente. E é muito pelo contrário. Quando ninguém te imita, é aí que não tá boa a coisa. Porque eu nunca vi ninguém imitar ou ser seguidor de alguém que não admira. Entendeu? Aí, por que Até que inveja nisso. por que É. que eu te perguntei da rede social?
Porque provavelmente alguém vai nos comentários lá, vai falar alguma coisa, né? E um dia fiz uns conteúdos aí pra rede social e tal, e aí foi uns caras lá, me deram uns hate lá. Os haters. Os Ah, haters é? é, Já tem hater, já? Eu, louco, já tem demais. hater, já é Eu tenho bom. hater e não é só na internet, não, tem hater presencial mesmo, entendeu? E aí, mas é aquele negócio que eu tava falando, tipo, você é o cara que, tá, o que que esse cara tá falando aí, pô? Aí, tipo assim, que eu tava falando lá alguma coisa sobre comida, tá? O cara foi de hater não tá É, falando de comida. eu tava falando de comida, das comidas da fazenda, tal, e coisa da área, alguma coisa que tá comentando assim, né? Daí eu peguei e falei assim, cara, é o seguinte, você não quer ver meu conteúdo? Tem um botão ali, bem ali no meu perfil, que é só clicar ali e deixar de seguir. Você não vai me ver mais, cara, entendeu? Agora, se você tá me vendo e faz sentido pra tua vida o que eu tô falando, cara, não tem problema nenhum, vou ficar feliz de te ajudar, cara, pra dar mais ódio nos caras, entendeu? E aí o cara te segue por quê? Porque a rede social, ela é uma vitrine que te expõe pro mundo, mas por trás daquela pessoa tem várias outras situações. E às vezes você está num momento da tua vida, por que que eu tô te falando? Você é uma pessoa pública, tem dia que às vezes você não tá legal para gravar. E natural, né? E Às vezes, normal. cara, às vezes você não teve um bom dia, cara. Às vezes não choveu na lavoura, o cara tá preocupado, né, cara? Entendeu? E aí, não é só porque ele é o prefeito que ele tem que estar sorrindo o tempo todo, né, cara? Como é que é para vocês ir trabalhar sendo um gestor num dia ruim? William, eu falo que quando eu tô muitas vezes num dia ruim, na verdade eu acho que é difícil eu ter dias ruins, porque eu entendo muito bem que eu me dispus a estar nessa situação, acho que o esporte me ensinou essa disciplina também, que eu que escolhi estar nessa situação, e se eu escolhi, tem uma frase, eu não sei se é de Sócrates, cara, que ele fala, um filósofo, se é suportável, suporte. Então eu escolhi essa missão. Os dias ruins, falando assim, entendi que eu falo até nossa vibração de alguma forma que está né, meio enjoeira. Mas nesses dias eu me recolho de alguma forma e falo, cara, eu também tenho o direito de um dia que eu precisar, pô, vou recolher a cabeça, vou trabalhar de casa, vou fazer isso, aquilo, eu vou organizar, porque eu também sou um ser humano, eu não sou uma máquina, tem que entender. Mas acho que jamais contar nas pessoas. A partir do momento que a gente conta nas pessoas, eu identifico muito que geralmente os dias ruins nossos é por situações criadas por quem está tendo o dia ruim. 99% dos nossos problemas quem cria somos nós, certo? Então eu não consigo muitas vezes estar estressado num dia. Até a Isabela fala, as outras perguntam para ela, né? Fala, é muito difícil me ver estressado. Porque, cara, eu tenho controle sobre a minha vida e vão ter os acertos, beleza. Agora, se eu passo a deixar isso e começo a potencializar, eu pioro. Então, eu de alguma forma eu me retraio em algum momento, eu tiro às vezes um período da tarde para eu ficar leve, para ir para a fazenda, para fazer alguma coisa minha, para eu mexer dali, assinar os documentos pelo computador, mas eu evito também a exposição. E eu entendo que a gente é de momento, mas dias ruins, difícil. Agora, dias que a gente está às vezes mais xoxo, mais quietão, aí eu tem que fazer, faço uma coisa por dia importante que vai mudar o dia e solto também. Eu não tento resolver o mundo, porque quanto mais mexe, pior fica. Então tem vezes que você fala, cara, é justo que eu tire esse dia, é justo que eu tenha às vezes as pessoas de confiança que vão tocar. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo de alguma forma, quer tanto que dê certo, cara, mas é humanamente impossível. A gente tá 24 horas bem, você se cobrar disso. Então eu passei a entender e aceitar os dias, não ruins necessariamente, mas os dias que eu não estou bem. E cara, e tudo bem, vamos bola para outra, vamos organizar, vamos falar e sou ser humano, mas eu parei de me preocupar tanto com isso. Eu faço. Tem dia que o Lucas está bem, tem dia que ele não está igual nos dias que ele está explodindo de euforia, por exemplo, e com aquela fé maior, naturalmente. Mas acho que se apegar a Deus, entender o processo, entender que eu sou responsável, eu que me coloquei aqui, então não adianta ficar chorando e reclamando de nada, e que o principal responsável, tanto dos problemas quanto de resolvê-los, sou eu. Legal. Então depende de mim, eu cuido da minha cabeça nesse momento, principalmente. Lucas, seguinte, cara, eu sei que também você é produtor rural, é neto de produtor rural, né? E eu queria te fazer uma pergunta seguinte: de que forma que te ajudou você estar ali aprendendo, né, cara? Claro, você também é agrônomo, né?
entendendo que uma terra bruta, ela precisa ser trabalhada, preparada, adubada, é plantado, é cuidado para depois vir a colheita. Nesse pensamento do produtor rural, de que forma que isso te ajudou na administração de estar prefeito? William, eu falo que até foi a minha segunda safrinha agora, né? Então eu fiz as duas safrinhas e uma de soja. Então estou começando em recente. Mas o que ensina, cara, de verdade, eu acho que a natureza, de uma maneira geral, ela é perfeita. E quando a gente vê desde a germinação, desde um plantio, germinação, desde a organização, enraizamento, a parte do vegetativo, reprodutivo, eu entendo muito que aquilo, por exemplo, falar em solo e falar de experiência de vida, o solo é tua base, cara. O solo é tua base, o que é sólido de verdade, o que vai te sustentar ou não. Então, se eu tô fraco, às vezes, com o que eu falo, a minha fala é diferente das ações, se eu tô buscando, muitas vezes, falando de seguir os ensinamentos de Jesus de alguma forma e fazendo ao contrário, cara, eu tô com a planta, às vezes, boa que é à vontade, mas o solo tá ruim. Então, se não tiver alinhado realmente e feito uma agricultura de precisão, vamos colocar assim todos esses pontos, as coisas não acontecem. Então, na parte da agricultura, primeiro de tudo, esse aprendizado de que tem a diferença entre o que a gente sonha, entre o que a gente pode e entre o que a gente deve fazer. Então, na agricultura, ensina bastante a gente a ter uma responsabilidade muito grande, entender que por mais que a gente muitas vezes faça a nossa parte, quem controla mais do que ninguém é Deus. Então, acho que nos ensina que, assim como a vida, você tem que fazer o teu melhor, como agrônomo, como produtor rural, como prefeito, como pessoa. Agora, o que vai acontecer depois acaba fugindo do nosso controle. Mas quanto menos a gente depender da sorte possível, melhor. Então, assim como na administração, assim como na fazenda, eu entendo que tem 5 ou 6 coisas que a gente tem para fazer. É o manejo do solo, é cuidar da fertilidade, é um plantio adequado, é um cuidado na parte de herbicida, na parte de inseticida, de fungicida, e para aí a gente tem que ter um entendimento. Se a gente não faz essa nossa parte e chove, você colhe, mas você perdeu por não fazer a tua. Se você faz toda a sua parte e não chove, não é do seu controle, pelo menos você fez bem feito, tinha que fazer. Então é igual na vida, que a gente faça a nossa parte sempre bem feito. E a Bíblia fala que Deus fala pra gente para ser o melhor, né? Não interessa onde ou como, Ele vai te colocar onde, mas faça o teu melhor. Independente, seja na fazenda, seja na empresa, buscando algo diferente, acreditando em algo diferente, mas faça o teu melhor. O resto é com Ele. Mas agora, se você não fizer o teu melhor, você não pode nem reclamar de nada. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, como é que é a tua experiência com as crianças, cara? Porque, assim, você tá cuidando de uma cidade, né, cara? Ali, provavelmente você deve ter projetos e tal, né, cara? Como que você se sente ali, cara, tendo, vamos pôr, a caneta na mão de poder mudar o futuro das crianças ali, cara? Como que é você descer lá na vila, lá, tipo, ver as crianças ali e tal, o dia a dia, na escola, você está podendo fazer alguma coisa diferente para o futuro das pessoas realmente, na canetada, vamos dizer assim, né? Como que é isso para você, dessa experiência com as crianças? Eu falo, cara, de verdade, tudo que eu paro pra pensar e refletir, tá a gente falando aqui, né? Pô, política, às vezes tudo zoado, tudo errado. Mas o que me faz realmente ter essa velha fazer entender que vale a pena são as crianças, para começar. Primeiro que a gente, até eu com 28, muitas vezes a gente é teimoso. A gente tem uma cabeça aberta, entende, ouve, claro, diversos pontos de vista diferentes, etc. Mas quanto mais passa o tempo, mais teimoso a gente fica, por essência. Então, o que o William pensa, que o Lucas pensa, que o Rafa pensa, claro que pode evoluir, mas mudar não muda. Agora, o que a gente consegue, de alguma forma, dar um futuro, uma base, é para as crianças. Então, o momento que eu tô com elas, às vezes você tá num dia, igual você falou, num dia, cara, cheio de coisas, tensão de saco, um negócio te incomoda. A hora que você vê as crianças, por exemplo, Rio Grande uniformizada, com apostilada agora, com tudo organizado, você fala, cara, vale a pena. E quando você para pensar, eu já parei de pensar e estudei muito administração pública mesmo. Todo esse tempo que eu tô lá, eu sou muito dedicado a algo quando eu quero descobrir. Vou buscar artigo internacional, vou buscar fonte, vou ver exemplo. E não tem nada que eu vi para transformar mais do que educação. Então, falando em crianças,
não adianta eu esperar também e achar que eu sou tão grande o suficiente que eu vou mudar Rio Brilhante, o estado, em 3 anos, 4 anos. Cara, não vai. A gente faz parte de um processo onde mais pessoas também fizeram parte delas, quebraram barreiras, cresceram, etc. Mas eu estou fazendo parte de um processo. De um processo e uma missão, que é um propósito que Deus tem para mim. E assim como teve para outras pessoas. Então, eu entendo que não vai ser em 4 anos. Muitas vezes eu pago um preço muito alto por investir, vamos dar exemplo, a educação. A gente tem orçamento de 350 milhões. Aqui de Maracaju é 370, por aí também. Mas 350 milhões no ano. Você pegar isso, dá 27, 28 milhões por mês. Desses 28 milhões, tem 15% obrigatório para a saúde e 25% educação. Na educação de Rio Brilhante, eu investi 10% a mais do que esse índice, que é 35% a mais do que é obrigatório. Então, a gente tem 35% investido. Esse recurso, se eu fizesse uma obra, por exemplo, se pegar 350 milhões, 10%, 35 milhões, eu ganho muito mais fazendo a obra do que investir na educação, falando em retorno político e momentâneo. Porém, se eu quero transformar de verdade, meu propósito é de verdade, eu tenho que tirar um pouco esse medo de perder, meu ego até de, eu quero ganhar. Claro que eu tenho vontade de ganhar a eleição, que eu vou me dispor. Mas, cara, se eu quero realmente ser sincero comigo mesmo, com a promessa que eu fiz com Deus, é só educação. E a educação vai levar 10 anos. Vai levar 5 anos, 10 anos, 15, 20. Mas quando a gente para pensar em política pública, Xandó, é só a educação que transforma, cara. Não tem nada diferente. Você ensinar sobre sustentabilidade para uma criança, questão de, vamos falar, coleta de resíduo, por exemplo, lixo. Cara, um negócio que a gente paga todo mês, tanto aqui quanto lá, e tem montanhas e montanhas de lixo. O ser humano, ele não consegue se responsabilizar pelo que ele produz. Cara, você está só lascando com o mundo, velho. E eu estou falando, não sendo hipócrita, porque eu também fazia isso. E sempre tem que ficar me policiando. Pô, volta a separar, organiza, vai. Então, a gente vem de uma cultura diferente, por exemplo, em vários aspectos. Agora, se eu ensino uma criança disso, cara, ela não vai esquecer nunca, vai virar regra na cabeça dela. Então, acho que esses pontos, principalmente, e falando em educação e nas crianças, a gente colocou apostilado esse ano lá, 2,5 milhões de investimento. Nunca tinha tido em Rio Brilhante. A gente teve uma comissão avaliadora de 20 professores, escolheu o melhor material. É um material que eu falo, concorreu com várias outras marcas da rede privada, que tem aqui, que tem em Rio Brilhante, tem nas outras, e os professores optaram por esse material. Então a gente vai fornecer o melhor material de todos para eles. A gente colocou robótica, a gente colocou as escolinhas com 1.400 crianças fazendo escolinha e esporte hoje. Desde karatê até aula de dança, aula de arte, de tudo que você imaginar. Isso não tem como eu ter resultado em 2 anos. E se eu fizesse uma obra, fazer um prédio aqui, um prédio lá, pareceria muito mais. Mas o compromisso que a gente tem, igual você falou, com as crianças, essa responsabilidade de ter a caneta na mão, eu não posso falhar. Porque senão eu estou falhando comigo mesmo, com Deus. Então, cara, faço mesmo, acredito mesmo, tem muita coisa para melhorar em qualquer lugar que a gente vá, mas eu entendo que é só educação. Não adianta a gente brigar que as pessoas que já têm uma cabeça formada melhorem. Não adianta a gente estressar que o cara às vezes é mesquinho, que o cara... esse cara é malandro, tá na política. Cara, eles não vão mudar. Esquece de mudar o outro, que a gente não tem esse poder. Mas se a gente faz a nossa parte e faz o que a gente acredita, aí a gente não vai estar sendo o mesmo que a gente está reclamando, a gente vai estar sendo diferente. Muitas vezes isso, para um prefeito que acredita nisso, pode custar uma reeleição. Se fosse uma eleição apertada, por exemplo, se eu fizesse aquela obra que os caras ganhavam. Mas eu fiz drenagem que ninguém vê, eu fiz esgoto, eu fiz educação, mas hoje um exemplar em Rio Brilhante. Eu não sei se aqui teve ou não, mas você olha 5 ou 6 cidades no entorno com essa chuva. Inundou todas as cidades. A gente, desde o primeiro ano, fez um planejamento e um estudo pluviométrico, mediu a força hídrica dessa água, organizou, fiz 3 bacias de contenções, nos anos que sempre alagavam nesses lugares. Deu 200 milímetros em Rio Brilhante, não alagou nada. Então, esse trabalho não aparece. E ele é muito mais preventivo. Só que se eu não planejar agora, vai explodir alguma hora. Então, alguém tem que fazer. É por isso que ninguém gosta dos preventivos, gosta dos vingadores, né? O cara gosta dos vingadores, ele quer boa, quer porque daí depois que estourou a bucha, não, traz os vingadores aí, né? Aí todo mundo gasta. Quer falar com ela? Não, cara, e assim, é difícil, por exemplo, porque nós seres humanos somos egoístas, né?
Exato. Tanto é que nós estamos destruindo o mundo, né? Se for ver, é isso. Por quê? Porque a gente não vai estar aqui para ver, não é verdade? Tipo assim. Daqui 100 anos ninguém vai estar aqui nessa en- cadeira aqui, né? Então, assim, e na política pública, eu acho que é a mesma coisa, assim, é difícil. É, é bom você ver, né, que tem pessoas que estão disposto a fazer um planejamento a longo prazo, né, cara? Porque uma cidade, bicho, a gente que mexe com loteamento já é um trabalho. Uma cidade de planejamento é uma coisa que você vai planejar, vai começar e ter fé que as pessoas vão dar continuidade, né, cara? E o que eu vejo muito, por exemplo, nas cidades que a gente vê aí pelo estado é justamente essa falta de planejamento a longo prazo, entendeu? Que Por eu exemplo, acho que uma eu coisa que concordo. você falou que eu achei muito interessante, esse planejamento hídrico aí, cara, pluvial, é difícil você enxergar essa preocupação, entendeu? O Fica pessoal que se preparou, Só que hoje entendeu? explodiu em várias cidades. Mas alguém começou, É, né? E aí o jeito de. explodiu, eu falo de problema mesmo, porque não planejou antes, vai ter o problema e confusão. E aí é que eu tô É, falando, você já começou, né, fazer, né? E assim, essa preocupação vamos dizer assim, do povo brasileiro em fazer e aparecer é bem diferente da cultura do americano, né, cara? O americano ele vai de pijama no Walmart, mano, e ninguém tá nem aí pra nada, mano, entendeu? E aí o que que acontece? Eu tava pensando, né, e quando você fica longe da família, você pensa muita coisa, né, cara? tem tempo para pensar. É, você só tem um jeito de você ficar depois que você sair de qualquer coisa. Se quer seja um cargo público transitório, que hoje você está, né? É você ficar nas pessoas, na memória das pessoas. Então, quando você faz um projeto desse, pensando na educação que é o futuro, que é um trabalho cultural, e a cultura ela demora, cara. A cultura não constrói hoje e amanhã tem o resultado. A cultura tem que ser repetidamente feita. Então, quando você faz esse trabalho pensando no futuro e você fica nas pessoas, quando você passa desse tempo, que você ajudou a transformar a vida de uma criança, que ele foi um jovem, que ele passou por um processo de esporte, tal, aquilo trouxe experiência, Não disciplina tem para nada ele, mais valoroso. o cara vai falar assim, quem que era o prefeito na sua época? Ah, era a época do fulano. Porque eu morei em várias cidades do estado e é assim. Então só tem um jeito de você ficar depois que você sai, é ficando nas pessoas. A história é sempre contada. Sempre ela vai ser contada. E hoje a gente ouvindo, por exemplo, William, a gente vê, né? Pô, hoje a gente tá vendo, eu falo com a Isabela direto nisso aí, que a gente tá vivendo um momento hoje, estando como prefeito, por exemplo. Cara, a gente não tem noção, por exemplo, porque na campanha eu falava de Círio Borges com 28 anos, foi prefeito em 1930. Entendeu? 90 anos atrás. Então hoje a gente vivendo, a gente não tem noção dessa representatividade, de momento, etc. Mas é o que você falou, quando eu não estiver mais como prefeito, eu não vou ter mais gente puxando meu saco, eu não vou ter mais gente puxando a cadeira, eu não vou ter mais gente. E o que vai ficar, cara? As pessoas se perdem nesse caminho, é o que você falou. Eu uso demais esse exemplo, eu acho que o maior ídolo meu de todos, meu primeiro que eu não idolato nem um político, né? Mas é Jesus. Exato. E ele fez tudo isso, por exemplo, cara, ele não fez brigando com ninguém, ele não fez Não, tentando aplicar isso, ele eu simplesmente ele foi através do exemplo. Então isso é o que fica. É o que o A Rodrigo, tua verdade. o Rodrigo falou sobre isso. O Rodrigo é um. Eu esqueci o nome dele, cara. Completo. Silva. Rodrigo Silva. Ele falou que Jesus foi isso aí. Ele não teve um cargo público, ele não teve uma cadeira de posição, ele não foi um rei, ele foi nada nessa terra. E passaram-se mais de 2000 anos, Todo mundo conhece, cara. todo mundo conhece a história. E até pegando o teu nome, Lucas, aquele livro da Bíblia, Lucas, o Lucas, você sabe que ele não teve com Jesus, né? Sim. Ele foi um médico que cuidou do apóstolo Paulo. E como é que ele escreveu o Evangelho de Lucas? Ele ia nas pessoas, Rafa. Ele tirava das pessoas a E as história, né? pessoas contavam a história. Ó, cara, eu era o cego. Sabe aquele cego de Jericó? Era eu. E ele perguntou para mim o que eu queria. Eu falei, eu quero ver. Eu fui o cego de Jericó. Então as pessoas contaram sobre Jesus. E foram passando de geração em geração. Então, E a claro que história sempre será contada. exato. Sempre. Então eu estou aqui para rasgar cedo, mas se você quer se tornar um cara memorável, é o que você falou.
É tirar o ego de lado. É difícil, tá? O trabalho se policia todo dia em qualquer lugar que a gente esteja. Exato, é tirar o ego de lado e falar assim, independente disso que eu estou vivendo agora, eu quero ser uma pessoa relevante na vida das pessoas. E é sobre o outro. Quando é sobre o outro, cara, aí não tem como Deus E sempre, William, eu falo que a gente vai ter. Nós somos seres humanos, então tem momento que a gente frustra ou não. E eu brinco, tinha um varal na outra casa, a gente tava com a Isabela, sempre mostrava. A vida e a política, ela é uma linha muito tênue. E é normal que a gente saia dela muitas vezes, porque quando a gente fala do ego, por exemplo, é se policiar em todos os atos. Se algum cara me critica, vamos dar exemplo, esse Lucas aí só fez cagada em tal lugar. A partir do momento que eu trago isso pro pessoal, isso me fere, é o meu ego falando. E aí o que acontece? Eu me preocupo com o que o cara fala e deixo de lado o tamanho da bênção que é a oportunidade que eu tenho de fazer diferença na vida das pessoas. Eu passo a ser totalmente injusto com Jesus, com Deus, comigo mesmo, porque, cara, eu gastei tempo me apegando a algo. E se eu estou aqui e coloquei o meu nome na reta, cara, eu tenho que me dispor a isso, eu não tenho que preocupar. E tudo bem, direito do cara também. É muito ego a gente esperar que todo mundo vai te elogiar, que todo mundo vai falar, e por isso que as pessoas se frustram. Porque, cara, Jesus, o que fizeram com ele? Crucificaram. Então, será que você acha que você é maior do que Jesus? Você vai ter, todo mundo gosta de você? Se você achar isso, você vai ficar sozinho depois, você vai chorar sozinho, porque falar, tinha tal amigo meu que era meu amigo. Que amigo você tem 3 ou 4. E outra, tem pessoas, igual a gente falando, principalmente na política, na empresa, que são interesses, mas a gente tem que entender que são interesses. Eles não estão atrás do Lucas, estão atrás do prefeito. E tudo bem, porque se fosse outro também estariam lá. Exato, e vai passar. Com certeza. Mas entender, igual você está falando, que desde que a gente entenda esse propósito maior, cara, aí as coisas acontecem. O que você falou é apelação, é pelo coração, é fazer. Eu estou fazendo parte de um processo e um propósito maior. Não é o Lucas o mais importante. O Lucas é uma peça que pode até se sacrificar politicamente em algum momento por acreditar naquilo, por investir na educação e não fazer uma obra que apareça. Vou dar um exemplo. Mas não interessa. Não é essa a busca. Porque é um trabalho de longo prazo e de inspirar outras pessoas, assim como eu inspirei a entrar na política por um cara de 27 anos que eu vi que foi vice-prefeito do município. Então, acho que esse exemplo arrasta. Agora, se eu te falar 1000 coisas aqui, cara, se eu vou falar 1000 coisas perfeitas aqui, eu falo, eu sou perfeito, na hora que eu sair e faço alguma coisa errada, fala aí, pronto, quebra toda a credibilidade. Então é todo mundo caçar um defeito. Deixa eu te falar o seguinte, cara. Dentro desse tempo que você tá aí, qual foi o momento mais difícil, assim, que você falou, cara, isso aqui não vale a pena? 6 meses de administração, falo até, dou risada brincando, que eu falo lá em Rio Grande, a gente passou pelos momentos mais difíceis de administração, assim, todo o tempo. 6 meses de administração, Lucas como prefeito, a equipe beleza, inexperiente também chegando. A gente descobre um caso de corrupção dentro da prefeitura com mais de 300 mil reais de combustível desviado. Olha, aí você imagina. É muita gasolina, hein, velho? Eu conversando com a turma, com a minha equipe de confiança, falando com a Isabela, falando, pronto, o que eu tô fazendo nessa porcaria, né, cara? Pô, será que todo mundo é vagabundo, todo mundo é malandro, todo mundo é isso e aquilo? Não é possível. E aí eu lembrei, né? Falei, quem quis estar aqui? Fui eu. Então, resumindo, eu fui lá, chamei o delegado, sentamos, organizamos. Imagina você pensar naquilo. Falei, cara, como que isso repercute, por exemplo? Porque se sai um negócio diferente, pô, o cara é ladrão. Isso é muito ruim. E outra coisa, é um erro. E foi erro meu também, porque se eu estou como prefeito, eu também tenho responsabilidade quanto àquilo. Eu devo cuidar de todas as pontas. É humanamente impossível. Então, a gente tem que ter estratégias para que isso aconteça. Mas foi um choque muito grande, porque eu falei, cara, não acredito que esses caras são tão filha da mãe, né? Eu não acredito que é tão ruim assim. Cara, mas e agora? Aí eu denuncio os caras desses, o cara vai lá e me dá um tiro de graça. Estou eu aqui num cenário desse aí, querendo ser o salvador. Se eu quero ser o salvador da pátria, o cara que desvia 300 mil, ele é capaz de matar. Então só por você ser o salvador da pátria, seguir tudo aqui, ficar eu de beleza, o cara me deu um tiro, né? Então você fala, cara, é um momento muito delicado. E aí nesse momento, aí eu falo, Xandó, que Deus, ele... Tem pessoas que tem, eu falo que tem uma luz que anda comigo, parece que fala, vai por aqui. Quando você faz, claro, com as nossas ações, as coisas acontecem, parece que se abrem.
E aí é aquela coisa que fala, na verdade, nunca vai ter problema. E aí o que a gente fez? Eu chamei o delegado, denunciamos o caso, foram 4, 5 pessoas presas, então eu fui lá no Ministério Público denunciar. E aí o que eu refleti sobre isso, até antes de fazer tudo isso? Falei, cara, eu não vou conseguir dormir nunca mais na minha vida se eu mandar esses caras embora e fingir que não vê nada. Porque eu não tenho o direito de fazer isso. Eu estou como prefeito, eu vou trair a confiança de todas as pessoas. Segundo, se eu faço algo, eu estou exposto à minha própria segurança. Porque eu não sei o que esses caras são capazes. Se esses caras estavam fazendo um negócio e já não era de agora, tinha esse acesso a tempos, como eu faço isso? E aí que veio uma luz e falou, cara, toca o pau, vai pra cima, vai ter que enfrentar, é o aprendizado, né? Quando Salomão pediu sabedoria, Deus não deu para ele, deu desafio. Então fizemos tudo isso, foram 4 pessoas presas, 5 presos. Eu fiz uma live depois esclarecendo, conversando, pedindo desculpa também para as pessoas, porque tudo bem, eu não sabia de nada, não vi nada. Cara, mas a responsabilidade não tem. Tudo que acontecer ele vai reparar e vai fazer o que for necessário e vai até onde for. Porque se é numa empresa particular, o cara toma as devidas providências. Agora lá não, eu sou responsável, cara. Eu tenho essa responsabilidade. E aí, graças a Deus, a gente tomou essa decisão e foi muito claro para mim, assim, cara, não tem como. E nesse tempo agora que, passando essa aprendizado que você teve nesse tempo aí, fala, putz, cara, isso aqui mudou minha vida, cara. Eu me arrepio falando, mas a educação especial, nossa, mano, que é um negócio que você vê o tanto que tantas pessoas fazem, é muito massa, é muito lindo. E também acho que aprender a respeitar as pessoas. Porque cada um dá o melhor de si. Ninguém é ruim porque quer. O cara que te faz um mal um dia, ele não é porque ele quer. Cara, o que ele aprendeu, cada um quer ser o melhor. Muitas vezes esse querer ser melhor e pela experiência de vida e aprendizado, esse cara às vezes magoa você, magoa o outro. Mas eu aprendi a entender que eu não controlo as pessoas. E que independente, quem controla a situação de alguma forma sou eu. Eu não posso controlar como o Xandó reage, como o Rafa reage. Mas como eu reajo, eu posso. E se eu olhar de alguma forma com amor para as pessoas mesmo, igual Jesus Cristo passou, cara, tudo bem se o Rafa fez alguma coisa no meu dia. Eu estabeleço uma relação justa. Mas que eu entendo ele, eu não julgo ele. Mas tomo a decisão necessária. Se é funcionário lá, beleza, fez um ato que eu achei muito ruim. Eu não preciso te matar por isso. Eu falo, cara, não concordo com essas coisas, acho que está num caminho assim, 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 assim. E tudo bem, irmão, que seja feliz, seja bem. Então, aprendi a respeitar a história das pessoas, acho que isso é muito importante. Cada um dá o melhor que tem. E também a educação especial. Essas duas coisas para mim, e hoje eu não levo nada pessoal. Negócio que eu aprendi muito, porque as pessoas dão o melhor de si. Então, se Rafa falar alguma coisa um dia, claro que a gente tem que trabalhar todo dia porque é nosso ego. A gente é ser humano, o Lucas não é um robô. Mas cada dia trabalhar mais, sabe? Cara, tudo bem, irmão, a opinião do cara, tudo bem, a opinião do Rafa. E tudo bem, Jesus foi crucificado, tudo bem. Eu devo absorver o que eu não quero, não absorvo, mas eu vou ser eu sempre. Eu vi que você é um cara que, assim, pelo jeito, né, ou você leu muita Bíblia, ou você ouviu, né, a do Cid Moreira lá, né? Lucas Correia sempre solta dentro. Nossa, cara, Lucas Correia. Mas assim, vamos tirar Jesus, que Jesus, tipo assim, nesse momento não tem ninguém para pegar ele, né? Ele tá longe da pecou, turma, né? Mas assim, quem que é uma pessoa que é a sua referência, assim, que você olha para essa pessoa assim e fala, cara, essa pessoa me inspira, assim. Hoje, tipo assim, uma pessoa, um ser humano. Não interessa se é do político ou não é. Alguém que é uma referência para você, que vem na tua mente assim e fala assim, essa pessoa é uma referência para mim. Um herói, alguém que é a tua base, aí, que você se inspira quando, tipo assim, eu preciso conversar com alguém, ou lembrar, ou pedir um conselho, ou falar com essa pessoa, ou não sei se essa pessoa já foi também. Sim. Quem seria? Cara, olhando visão histórica, por exemplo... Não, pode ser alguém da sua família também, pode ser alguém, um amigo, sei lá. Né? Não, referência assim mesmo. Eu sou muito crítico com tudo, principalmente família, eu tenho muita ligação e respeito e uso todos como referência, sabe? Mas uma pessoa de fora, se for falar na política, a Tereza Cristina,
o Eduardo Riedel, o Tarcísio, até onde eu vejo, por exemplo. E o João Campos também acho muito bom. Se você pegar na parte pessoal, cara, é difícil. Você pega os que fizeram história, Churchill fez história, Mandela fez história, e são casos específicos que eu tiro. Agora, uma referência eu falo que é até difícil, porque eu vou dar um exemplo. Churchill na Segunda Guerra, quando você pega ele como referência, ele era um fanfarrão que estava lá, todo mundo zombava dele, mas no momento mais crítico ele pegou e ele teve o ato de ter coragem que transformou tudo. Mandela no apartheid na África, ele ficou tantos anos preso, 20 anos preso. Ele entendeu que se ele saísse para a guerra não daria certo, ele saiu pregando a paz. Então, dois exemplos distintos um pouco, mas cada um com um ponto principal. Momento de fervura e de confusão e de guerra, Churchill foi o cara que era o bonachão, vivia sempre vida boa, sempre bom vivão, uísque, charuto, era aquele cara político até meio que tradicional, mas quando chegou ele resolveu. Ele resolveu a parada, ele teve coragem para tomar atitude, senão ele não controlaria a própria Alemanha nazista na época. Então foi um ponto marcante. Você pega Mandela ficar 20 anos preso, justamente pela diferença racial na época da África do Sul e África no modo geral, mas na África do Sul, onde ele fica 20 anos preso, ele sofre o que tortura lá dentro. Aí ele sai pregando a paz e consegue fazer união e acabar com um pouco conforme essa divisão e colocar o povo em paz. Isso é muita grandeza. E vários outros pontos, pensando em pessoas que eu acho que eu trago muitos exemplos. Uma referência é difícil, mas tem minha referência em ato de coragem, tem minha referência, por exemplo, no esporte. Você pega o Ronaldo, o que o Ronaldo fez? Machucou 3 vezes o joelho. Era impossível. Bem bom, o cara foi lá e fez e pronto. Então, eu tiro referência de várias pessoas. E ponto a ponto. E um aprendizado da minha vida, falando assim também, que eu carrego muito, que eu acho que sempre a gente tem que aprender com o outro. E se eu achar algo interessante de uma fala nossa, cara, aquilo tá pra minha vida. O Rafa cita alguma coisa relevante, aquilo tá pra minha vida. E eu acho que assim a gente vai somando, como um grupo de pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Por exemplo, propósito de crescimento, propósito de fazer o bem mesmo, propósito de construir algo relevante no mundo, mas com um propósito crescente. Eu acho que essas pessoas sempre conectadas, elas se somam. Porque eu tenho um perfil, por exemplo, falando em pontos fortes. O Lucas, ele é muito estratégico, mas ao mesmo tempo, em outro ponto, ele é pouco executor. Pô, tem que ter um cara do meu lado que é o executor. Eu tenho que ter uma pessoa do meu lado, às vezes, que é a pessoa mais amor. O Lucas é muito razão. Tá, então tem que ter a pessoa que é mais amor do meu lado, para também mostrar o outro lado. Então acho que a gente é um complemento dessas pessoas e referências, e as principais referências, eu falo, que a gente traz no dia a dia e na vida, é o que você falou, é família, é quem te ama de verdade. Essas são as minhas referências principais, porque como eu disse, a gente está no meio que puxa-saco tem de monte, e não é nem puxa-saco necessariamente, mas pessoas estão ali compartilhando interesses, estão ali, beleza, mas estão falando com o prefeito, não com o Lucas. As minhas referências são aqueles que olham para o Lucas de alguma forma, que é os que pode acontecer o que for, vão estar comigo sempre, porque é minha família e 4 ou 5 amigos aí. Essas são minhas referências. Quer mandar mais um, hein, Rafa? Cara, tô assimilando tudo aqui. Acho que hoje tá sendo um bom aprendizado, né, Ah, Xandó? Para nós três, né? eu achava que ele não. Cara, me surpreendeu, cara. Porque eu já fui na propriedade dele lá, eu achava que ele estudava tanto, sim, cara. Entendeu? Sem ser essa parte do agro, entendeu? Essa parte agronômica e tal. E sabe o que que me chamou a atenção? Por exemplo, a gente teve pouco contato, né? Acho que eu tive uma vez só lá com você, lá em Rio Brilhante, né? Quando fui me apresentar lá. Sim. E assim, eu não tinha visto esse lado do Lucas que, pelo que eu vejo, que você tá falando, né? Tipo, essa parte cristã sua e tal. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí? Porque eu vejo que parece um discurso muito parecido com o nosso, não é, Xandó? É isso que tá me impressionando, a forma de falar. Ou ele lê a Bíblia mesmo, ou ele É, escuta o Cid Moreira lá. Você tem, assim, uma rotina de fé, alguma coisa que você faz, assim? Falo que lá em casa a gente tem o nosso cantinho de oração, né? E de rezar também, sempre que... Infelizmente a gente como ser humano, a gente tem que se policiar, sempre criar uma disciplina, né? Mas ultimamente eu não estou tão regrado buscando tanto, mas sempre que eu passo eu abro alguma página específica e busco aprender algo sobre. Mas eu ouço muito podcast, eu estudo muito, eu leio muito, acho que não só na política ou na parte agronômica, mas como ser humano.
Não adianta nada eu ser o cara mais bem sucedido financeiramente ou politicamente e jogar fora a base principal. Então um cara que ele é teólogo, ele é tudo. E assim como eu estudo a parte cristã, que eu sou cristão, sou católico, batizado, casado na igreja católica, mas eu também olho todos esses lados. Ah, você gosta da parte histórica da coisa. Eu gosto dessa parte histórica, que é muito importante. E aí quando você pega a Bíblia, por exemplo, é o que a gente estava falando, fazem 2024 anos que um cara passou na Terra e ele está lembrado até hoje. Você pode ser ateu, tudo bem, mas não tem como você negar que esse cara foi foda. Não tem como. E tudo bem se você for. Se você for um bom cidadão, também vai estar tudo certo. Cada um acredita no que quer e como quer. Mas é uma inteligência tão grande quando a gente vê, cara, quando a gente vê realmente alguns pontos principais, tudo que a gente está falando aqui para a vida. Cara, você pode ser ateu. Leia a Bíblia, então, como livro histórico, instrutivo, histórico. Você vai aprender pra caramba. Então, você pode ser o que você quiser, mas seja inteligente ao ponto de usar aquilo para você aprender a seu favor. Porque você pode não acreditar, tudo bem, mas ali estão histórias muito inteligentes que representam a vida até hoje. Não, muito. Ali, tipo assim, se o cara pegasse aquele livro só como um livro de estratégia de negócios, além de dinheiro 2.500 vezes na Bíblia, ia ser próspero. Mas tem algumas coisas assim que é só pensando assim, né, que realmente. Imagina como foi o segundo enterro de Lázaro. Essa eu não cheguei, velho. Tipo assim, Lázaro morreu, Jesus foi lá, falou, Lázaro, vem pra fora, ele veio. Era amigo dele. E aí Lázaro morre de novo, né? E aí, será que vai se ressuscitar de novo? Uma vez ele já ressuscitou. Então assim, mas só uma curiosidade, um fato histórico, né? Então é inegável que ele andou aqui, né? É Esse cara que ele pode ter até não sei tudo que está escrito, mas que ele foi fera, ele foi. Imagina só. E aí o que acontece? Ele é inevitável de ser uma referência para nós. Por isso que eu até tirei ele da jogada, entendeu? Porque Eu não tinha como, né? Não existe Eu- comparativo, Não né? existe comparativo. Mas quer fazer mais alguma pergunta, Rafa? Vamos caminhar para o final, para fazer a pergunta final. Não, cara, tá tranquilo. E acho que o resumo de tudo, até falando e deixando uma mensagem para a galera, a gente tinha comentado, não falou? Mas quando a gente fala até de Jesus ou de fé, acho que o maior exemplo disso é, cara, acredita e faz o teu. Às vezes, com o andar da carruagem do mundo, a gente passa a se preocupar e se apegar em coisas. E Deus, a energia que rege a gente, não é coisa. Ela é onipresente, onipotente, ela está. Então, a gente vai sair do caminho naturalmente, até por algum receio, algum medo, alguma coisa, mas que a gente volte o mais rápido possível. Porque quando a gente fala até da fé, vocês lembram os momentos principais da vida de vocês quando mais as coisas deram certo? Foi quando vocês se jogaram, não quando tinha a certeza de que ia dar certo. Não existe certeza, a gente estava falando de investimento, né, Rafa? Cara, a gente sempre sonha, não, quando eu tiver assim eu vou investir nisso. Você não vai estar nunca. Você não vai estar nunca. Ou você vai estar com 50, 60 anos, podendo fazer tudo que você quer e sonha. Então para de se apegar no irreal e só vai, cara, só faz o teu. E acredita, porque se você não acreditar em você, esquece. E o que é de Deus não gera dúvida. Então na fé é se jogar sem chão na frente mesmo, tá pronto para errar mesmo, tá pronto para acertar de novo, para errar, para acertar, entender que a gente é ser humano, a gente vai acertar e errar. Mas se a gente fizer com toda a alma e coração, acontece. E acontece. E cara, a gente podia ficar aqui horas e horas falando que foi, além de... Legal. Foi assim, além de... A galera que tá vendo e assistindo aí, você que achou que ia ser um podcast só de política... Não faz nada político, vai dizer mesmo, né? Você vai gastar menos com psicólogo se assistir esse episódio. Você consulta menos no psicólogo. Entendeu? Os psicólogos vão ficar bravos comigo aí. Mas, galera, é o seguinte, a gente está caminhando para o final. A gente tem uma pergunta nossa aqui do podcast aqui, que é uma pergunta só nossa. É uma pergunta intrínseca, acho que essa é a palavra, filosófica, que algumas pessoas conseguem responder com facilidade, bate pronto. Outras dá um nó, outras enrola e não responde. Mas eu vou passar para o Rafa e fazer a última pergunta aí, Rafa. Lucas, como que você responde essa pergunta? Quem é o Lucas Foroni? O Lucas é um cara que ele busca sempre ser justo. O meu maior valor é justiça. Eu falo, até falando em qualquer parte da vida e particularidade.
Eu acho que essa reciprocidade é um cara do bem, que ele jamais colocaria, às vezes, o interesse próprio dele acima do interesse comum. E é um cara que tem uma fé do tamanho do mundo, que ele vai fazer o que for necessário, independente do que aconteça e do que venha. Acho que esse é o Lucas, um cara de muita fé, um cara que busca ser justo. Como ser humano ele erra várias vezes e levanta e organiza. E ao mesmo tempo alguém que acredita que é possível e busca acreditar sempre nas pessoas. Mas acho que esse principal ponto é a justiça, a fé e a crença no mundo melhor. E essa crença no mundo melhor, entendendo e não tendo a soberba o suficiente, a gente achar que é gigante ou que é maior do que... ou que a gente é maior do que é, e achar que eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a política, eu vou mudar... Cara, eu não vou mudar nada, mas eu vou fazer parte da mudança. Então acho que eu reconheço que essa grandeza está num grupo de pessoas, não em uma pessoa. Então, para a gente conseguir chegar onde eu acredito que a gente deva chegar, que é num mundo melhor, um mundo de acreditar nas pessoas, um mundo de esperança, que ele muitas vezes eu não vou estar vivo quando ele chegar, mas que eu entendo que eu faço parte de um processo. A gente é desse tamanho. E o Lucas é esse cara, que ele jamais vai perder a fé na vida, a fé nas pessoas e deixar de acreditar nele mesmo. Porque teve base. Mandou um braço, hein? Cara, realmente, André, eu tô impressionado, eu vou falar a verdade pra você, cara. Foi um episódio muito bacana. Eu fico assim espantado porque ele tem 28 anos, né, cara? E você vê uma inteligência emocional que até dá curiosidade, né, de quando que se construiu essa inteligência aí, né, cara? Passar os livros que ele É, e assim, cara, eu gostei demais. Aprendi muito. Foi uma horinha aí de muito aprendizado, né, cara? Eu curti também pra caramba estar aqui, né? Aqui nós estamos passando para as considerações finais. O Rafa já deu a dele, eu vou dar a minha. Então, eu espero que esse cenário político brasileiro mude com novas pessoas, principalmente com o envolvimento dos jovens, que vem com uma mudança de mentalidade. Poxa, não, então por que você não entra na política? Eu já tô velho. Então, você está fazendo isso e está contribuindo também, de alguma forma. Exato. Verdade. Mas assim, com certeza a gente quer influenciar pro bem. A gente também acredita que talvez nós não vamos transformar o mundo todo, mas o mundo à nossa volta a gente consegue. Com boas conversas, com troca de ideia, com informação boa, com bons pensamentos, né? Através do empreendedorismo, eu acredito muito nisso, através do trabalho duro. E hoje eu tive com um cara que ele representa bem tudo isso e pegou toda tudo isso que eu acredito e trouxe para dentro da gestão pública, né? Que é bem difícil fazer isso. Curtiu estar com a gente aí, Lucas? Legal demais, agradecer, Xandão, o convite, agradecer, Rafa, também. E acho que é aquela coisa, quando a gente fala em acreditar nas pessoas, eu fiz questão de vir, falei com a Isa também, porque, cara, é legal. E a princípio eu não acessei a página diretamente, ver quantos seguidores tinham ou não. Mas eu acho que a partir do momento que alguém se dispõe, e principalmente fazer algo novo e diferente, que eu acredito ser legal também, não custa nada a gente dar essa força. Eu vim aqui aprender com vocês, a gente trocar ideia, isso só tem a agregar. Então acho que esse sentimento para vocês dois e para todos aqueles que buscam fazer algo diferente, né? Cara, tem pessoas que acreditam em vocês e eu acho que esse grupo, falando em nós como geração e tudo mais, ele tem que estar sempre junto e sendo um grupo de pessoas que acreditam em pessoas. Então, continue no 150, que a gente está aqui também organizando depois do convite. Vamos marcar a Caísa aí pela E vai ser muito legal, cara. Eu agradeço vocês pelo convite. Agradeço Maracaju também, né? Porque a minha esposa é daqui, a família da minha esposa, que é minha esposa de coração, também é daqui. Eu morei um ano aqui, eu joguei bola com a galera do Juquita 2, 3, 4 anos, 4 campeonatos seguidos aqui em Amadorzão. Fiz o gol do título do Independente aqui no Municipal, que foi o primeiro título do Independente. Já mandar um abraço ao meu companheiro o Vilmar lá e o Moraes. E falar que é um carinho muito grande. Faço questão de estar aqui mesmo. Sempre que é possível a gente estar aqui e mandar um abraço para todos e para vocês. Que continuem contribuindo, eu falo, para passar conhecimento, cara, para as pessoas. O que a gente está fazendo aqui, falando, por exemplo, claro que é muito legal vocês estarem nessa frente. Mas quem ganha são as pessoas que assistem, cara. Quem tiver humildade, às vezes, de entender
Entender que o Rafa não é melhor que ninguém, o Xandão não é melhor que ninguém, o Lucas também não. Mas se a gente trocar ideia e trocar pensamento e aprendizado que você passou e eu não passei e vice-versa, cara, é bom para todo mundo. E o conhecimento ele não ocupa espaço, mas ele tem um valor inegociável. Então, Show obrigado. de bola. Rafa, o que o nosso convidado merece? Salva de palmas.